Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 15.097, que disciplina o aproveitamento de potencial energético. Eu baixei esta lei no dia 19 de setembro de 2025. Lei número 15.097, de 10 de janeiro de 2025. Disciplina o aproveitamento de potencial energético offshore e altera a Lei número 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei número 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei número 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei número 14.182, de 12 de julho de 2021, e a Lei número 14.300, de 6 de janeiro de 2022. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o aproveitamento de bens da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimento offshore. Parágrafo 1º. As atividades de que trata esta lei estão inseridas na Política Energética Nacional nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei não se aplica às atividades de geração de energia elétrica e aos potenciais de recursos minerais. Artigo 2º. O direito de uso de bens da União para o aproveitamento de potencial para geração de energia elétrica a partir de empreendimento offshore será objeto de outorga pelo Poder Executivo mediante autorização ou concessão, nos termos desta lei, bem como da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no que couber. Artigo 3º. Para fins desta lei, consideram-se: inciso 1, offshore, ambiente marinho localizado em águas interiores de domínio da União, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental. 2, prisma. Prisma vertical de profundidade coincidente com o leito subaquático, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices, onde poderão ser desenvolvidas atividades de geração de energia. 3. Extensão da vida útil. Troca de equipamentos do empreendimento com vistas a estender o tempo de operação e a vida útil regulatória. 4. Repotenciação. Obras que visam ao ganho de potencial de central geradora offshore pela redefinição da potência nominal originalmente implantada ou pela elevação da potência máxima de operação, comprovados no projeto originalmente construído. 5. Descomissionamento. Medidas executadas para promover o retorno de um sítio ao estado mais próximo possível de seu estado original após o fim do ciclo de vida do empreendimento. 6. Declaração de interferência prévia, DIP. Declaração emitida pelo Poder Executivo com vistas a identificar a existência de interferência no prisma em outras instalações ou atividades. 7. Cessão de uso. Contrato administrativo por prazo determinado, firmado entre a União e o interessado no uso de área offshore para exploração de geração de energia elétrica. Parágrafo único. A expressão mar territorial, as expressões mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, constantes no inciso 1 do caput deste artigo, abrangem as áreas a que se referem os incisos 5 e 7 do caput do artigo 20 da Constituição Federal e correspondem às disposições da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, bem como da Conservação das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Artigo 4º. São princípios e fundamentos da geração de energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial offshore. Inciso 1. Desenvolvimento sustentável. 2. Geração de emprego e renda no país. 3. Racionalidade no uso dos recursos naturais com vistas ao fortalecimento da segurança energética.
4. Estudo e desenvolvimento de novas tecnologias de energia renovável a partir do aproveitamento da área offshore, incluído seu uso de modo a viabilizar a redução de emissões de carbono durante a produção de energia, como na extração de hidrogênio resultante da utilização de energia elétrica produzida de empreendimento offshore. 5. Desenvolvimento local e regional, preferencialmente com investimento em infraestrutura e na indústria nacional, bem como com ações que reduzam a desigualdade e promovam a inclusão social, a diversidade, a evolução tecnológica e o melhor aproveitamento das matrizes energéticas e sua exploração. 6. Harmonização do conhecimento, da mentalidade, da rotina, dos modos de vida e usos tradicionais e das práticas marítimas com respeito às atividades que têm o mar e o solo marinho como meio ou objeto de afetação, bem como demais corpos hídricos sob domínio da União. 7. Proteção e defesa do meio ambiente e da cultura oceânica. 8. Harmonização do desenvolvimento do empreendimento offshore com a paisagem cultural e natural nos sítios turísticos do país. 9. Transparência. E 10. Consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades afetados pelo empreendimento offshore. Artigo 5º. A cessão de uso de bens da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore nos termos desta lei, poderá ser ofertada de acordo com os seguintes procedimentos, conforme o regulamento. Inciso 1. Oferta permanente, procedimento no qual o poder concedente delimita prismas para exploração a partir da solicitação de interessados na modalidade de autorização. 2. Oferta planejada, procedimento no qual o poder concedente oferece prismas pré-delimitados para exploração conforme o planejamento espacial do órgão competente, na modalidade de concessão, mediante procedimento licitatório. Parágrafo 1º, o regulamento disporá sobre, inciso 1, a definição locacional prévia de prismas a partir de sugestão de interessados ou por delimitação planejada própria. 2. O procedimento para apresentação por interessados a qualquer tempo de sugestões de prospectos de prismas, exigida a apresentação de estudo preliminar da área, com definição locacional, análise do potencial energético e avaliação preliminar do grau de impacto socioambiental. 3. O procedimento de solicitação de DIP relativa a cada prospecto de prisma sugerido, incluídos taxas e prazos pertinentes. 4. As sanções e as penalidades aplicáveis em caso de não cumprimento das obrigações da outorga. Parágrafo 2º. Caso a avaliação de prospectos a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º conclua pela inviabilidade de seu atendimento conjunto na delimitação ou redefinição dos prismas energéticos, sua oferta dar-se-á nos termos do inciso 2 do caput deste artigo. Artigo 6º. Compete ao Poder Executivo, na definição dos prismas a serem ofertados em processos de outorga, observar a harmonização das políticas públicas dos órgãos da União, de forma a evitar ou a mitigar potenciais conflitos no uso destas áreas, bem como as vedações previstas no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º. É vedada a constituição de prismas em áreas coincidentes com: Inciso 1. Blocos licitados no regime de concessão ou de planilha de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, ou sob regime de cessão onerosa, no período de vigência dos contratos e respectivas prorrogações. 2. Rotas de navegação marítima, fluvial, lacustre ou aérea. 3. Áreas protegidas pela legislação ambiental. 4. Áreas tombadas como paisagem cultural e natural nos sítios turísticos do país.
5. Áreas reservadas para a realização de exercícios pelas Forças Armadas. 6. Áreas designadas como termo de autorização de uso sustentável, TAUS, no mar territorial. Parágrafo 2º. Poderão ser constituídos prismas coincidentes com blocos licitados no regime de concessão ou de partilha de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, ou sob regime de cessão onerosa, desde que haja compatibilidade entre as atividades nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. As áreas pertinentes aos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 1º desse artigo deverão ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Poder Executivo deverá definir a entidade pública responsável pela centralização dos requerimentos e dos procedimentos necessários para a obtenção da DIP. Nos prospectos para definição de prismas energéticos, conforme o regulamento. 5. Os prismas sob outorga na forma desta lei poderão ser objeto de outorga para outras atividades, caso haja compatibilidade do uso múltiplo com o aproveitamento do potencial energético, atendidos os requisitos e condicionantes técnicos de segurança e ambientais para as atividades pretendidas. Parágrafo 6º. O direito de comercializar créditos de carbono ou ativos congêneres reconhecidos no âmbito de instrumentos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa oriundos da área outorgada poderá ser incluído no objeto da outorga, nos termos do regulamento. Parágrafo 7º. A outorga dos prismas pela União deverá observar as diretrizes de planejamento espacial marinho, PEM, ou instrumento equivalente. Artigo 7º. Os prismas sob oferta permanente serão outorgados mediante manifestação por partes de interessados. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre estudos e demais requisitos a serem exigidos para embasar as manifestações de interesse, inclusive quanto à disponibilidade de ponto de interconexão ao sistema interligado nacional. Sim. Parágrafo 2º. Recebendo manifestação de interesse em determinado prisma, o poder concedente deverá, inciso 1, publicá-la em extrato, inclusive na internet. 2. Promover a abertura de processo de chamada pública com prazo mínimo de 120 dias para identificar a existência de outros interessados, os quais, para fins de participação na chamada pública, deverão apresentar qualificação obrigatória mínima, conforme disposto no artigo 8º desta lei. Parágrafo 3º. Se houver apenas uma manifestação de interesse em determinado prisma, o poder concedente poderá outorgar autorização nos termos do artigo 8º desta lei, desde que o interessado atenda aos requisitos de qualificação obrigatória mínima disciplinados no regulamento. Parágrafo 4º. Havendo mais de uma manifestação de interesse em determinado prisma energético, sobrepondo-se total ou parcialmente, o poder concedente poderá buscar a composição entre os interessados ou redefinir a área do prisma energético, submetendo nessas hipóteses a oferta permanente. Parágrafo 5º. Não havendo a composição entre os interessados, ou a possibilidade de redefinição da área do prisma energético, o poder concedente deverá promover oferta planejada. Artigo 8º. O regulamento definirá os requisitos obrigatórios de qualificação técnica, econômica, financeira e jurídica e de promoção da indústria nacional a serem cumpridos pelos interessados em prisma energético resultante de oferta permanente e de oferta planejada. Parágrafo 1º. Caberá ao poder concedente definir o valor das respectivas participações governamentais no termo de outorga de cada prisma. Parágrafo 2º. Caberá ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
ouvido o Ministério de Minas e Energia, propor ao Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, os parâmetros de promoção da indústria nacional. Artigo 9. A outorga de prismas sob oferta planejada será precedida de processo licitatório. Parágrafo 1º. O poder concedente realizará os estudos ambientais pertinentes para definição e delimitação dos prismas e observará os instrumentos de planejamento e de políticas, planos e programas ambientais aplicáveis. Parágrafo 2º. Para efeito de habilitação dos participantes, deverão ser exigidas qualificações técnicas, econômico-financeiras e jurídicas que assegurem a viabilidade de cumprimento do contrato com vistas à efetiva implantação e operacionalização do empreendimento de aproveitamento energético offshore nos termos do edital. Parágrafo 3º. O edital será acompanhado da minuta básica do respectivo termo de outorga e indicará obrigatoriamente: inciso 1, o prisma objeto da outorga. 2, as instalações de transmissão referidas no parágrafo 9º do artigo 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, caso aplicável. 3, as participações governamentais referidas no artigo 13 desta lei. 4, as obrigações e as garantias financeiras de descomissionamento. 5, os critérios de julgamento e respectivos fatores de ponderação. 6, os requisitos de promoção da indústria nacional. E 7, as sanções e as penalidades cabíveis em caso de não cumprimento das obrigações da outorga. Parágrafo 4º. No julgamento, será considerado como critério, além de outros que o edital expressamente estipular, o maior valor ofertado a título de participações governamentais, nos termos do artigo 13 desta lei, conforme disposto em edital. Parágrafo 5º. O Poder Executivo estabelecerá procedimento para a integração ao SIM dos empreendimentos de aproveitamento de potencial energético sob modalidades de outorga, nos casos em que a viabilidade econômica necessitar de interconexão ao SIM. Parágrafo 6º. Caso a viabilidade econômica do prisma dependa da disponibilidade de ponto de interconexão ao SIM, a oferta pela chamada pública deverá considerá-la ou a alternativa de implantação a cargo do outorgado. Parágrafo 7º. O disposto nos parágrafos 5º e 6º desse artigo não se aplicam aos empreendimentos offshore voltados exclusivamente à autoprodução de energia. Artigo 10. A outorga do direito de uso de bens da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore será feita por meio de autorização ou de concessão, que deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas obrigatórias. Inciso 1, a definição do prisma objeto da outorga. 2, as obrigações do outorgado quanto ao pagamento das participações governamentais, conforme o disposto no artigo 13 desta lei. 3, a obrigatoriedade de fornecimento à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, pelo outorgado, de relatórios, de dados e de informações relativos às atividades desenvolvidas. 4, o direito de outorgado a assentar ou alicerçar as estruturas destinadas à geração e à transmissão de energia elétrica no leito subaquático, desde que atendidas as normas da autoridade marítima e emitida a licença ambiental pelo órgão competente, observadas as disposições regulamentares. 5, a definição do espaço do leito aquático e do espaço subaquático no mar territorial, da plataforma continental, da zona econômica exclusiva e de outros corpos hídricos sob domínio da União ou de servidões que o outorgado vinha a utilizar para passagem de dutos ou cabos, bem como o uso das áreas da União necessárias e suficientes ao segmento do duto ou cabo até o destino final, sem prejuízo, quando subterrâneo,
da destinação da superfície para outros usos, incluído espaço para sinalizações, desde que os usos concomitantes sejam compatíveis. Inciso 6. O prazo da outorga, as metas do projeto, a duração de cada fase, os requisitos e procedimentos para sua renovação, cumpridas todas as obrigações da outorga original. 7. As condições para extinção da outorga. 8. Os requisitos de promoção da indústria nacional. 9. As sanções e as penalidades cabíveis em caso de não cumprimento das obrigações da outorga. E 10. As demais obrigações do outorgado. Parágrafo 1º. É permitida a transferência do termo de outorga mediante prévia e expressa autorização do poder concedente, desde que o novo outorgado atenda os requisitos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos de que trata o caput do artigo 8º e o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Parágrafo 2º. A autorização ou concessão a que se refere o caput desse artigo não confere direito à exploração do serviço de geração de energia elétrica pelo cessionário, que dependerá de autorização outorgada pela ANEEL, conforme o disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Artigo 11. O contrato de cessão de uso deverá prever duas fases, a de avaliação e a de execução. Parágrafo 1º. Na fase de avaliação, deverá ser realizados os seguintes estudos para determinação da viabilidade do empreendimento. Inciso 1. Análise de viabilidade técnica e econômica. 2. Estudo prévio de impacto ambiental a ser realizado para análise de viabilidade ambiental do empreendimento do procedimento de licenciamento ambiental nos termos do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. 3. Avaliação das externalidades dos empreendimentos, bem como de sua compatibilidade e integração com as demais atividades locais, inclusive quanto à segurança marítima, fluvial, lacustre e aeronáutica. 4. Informações georreferenciadas sobre o potencial energético do prisma, incluídos dados sobre velocidade dos ventos, amplitude das ondas, correntes marítimas e outras informações de natureza climática e geológica, conforme o regulamento. Parágrafo 2º. As informações de que trata esse artigo integrarão o banco de dados do Inventário Brasileiro de Energia Offshore, de acesso público, admitida a definição de prazo de confidencialidade para sua divulgação, conforme o regulamento. Parágrafo 3º. Antes da conclusão do parágrafo definido no contrato de cessão de uso para a fase de avaliação, o outorgado apresentará a declaração de viabilidade, acompanhada de metas de implantação e operação do empreendimento, conforme o regulamento. Parágrafo 4º. A não apresentação da declaração de viabilidade no prazo de duração da fase de avaliação implicará a extinção da outorga em relação ao respectivo prisma, e o outorgado não fará jus ao reembolso ou a ressarcimento de qualquer valor adimplido a título de participações governamentais de indenização ou de benfeitorias. Parágrafo 5º. Na fase de execução, serão realizadas as atividades de implantação e operação do empreendimento de aproveitamento de potencial energético offshore no respectivo prisma. Artigo 12. O outorgado fica obrigado a: inciso 1. Adotar as medidas necessárias para a conservação do mar territorial, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, com destaque para o objeto da outorga e dos respectivos recursos naturais, para a segurança da navegação, das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio ambiente. 2. Realizar projeto de monitoramento ambiental do empreendimento em todas as suas fases, conforme o regulamento. 3. Garantir o descomissionamento das instalações em conformidade com o artigo 15 desta lei. 4. Comunicar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
ANP, ou Agência Nacional de Mineração, ANM, imediatamente a descoberta de indício, sudação ou ocorrência de qualquer jazida de petróleo, de gás natural ou de outros hidrocarbonetos ou minerais de interesse comercial ou estratégico, conforme o regulamento. 5. Comunicar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, a descoberta de bem considerado patrimônio histórico, artístico ou cultural, material ou imaterial. 6. Responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar o dano decorrente das atividades de implantação de empreendimento offshore, de geração e transmissão de energia elétrica, objeto da outorga, com ressarcimento à União dos ônus que esta vinha a suportar em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do outorgado. 7. Adotar as melhores práticas internacionais do setor elétrico e das operações offshore, bem como obedecer às normas e os procedimentos ambientais, técnicos e científicos pertinentes. Artigo 13. O instrumento convocatório e o termo de outorga dele resultante disporão sobre as seguintes participações governamentais obrigatórias. Inciso 1. Bônus de assinatura, que terá seu valor estabelecido no edital e no respectivo termo de outorga e corresponderá ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da outorga. 2. Taxa de ocupação da área, calculada em real por quilômetro quadrado, cujo pagamento será realizado anualmente. 3. Participação proporcional, que será paga mensalmente a partir da data de entrada em operação comercial, correspondente a percentual a ser estabelecido no edital do valor da energia gerada pelo empreendimento, calculado conforme o regulamento. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre a apuração, o pagamento e as sanções pelo inadimplemento ou mora relativos às participações governamentais devidas pelos outorgados. Parágrafo 2º. O pagamento do valor correspondente ao bônus de assinatura deverá constar no edital ou do ato convocatório. Artigo 14. A distribuição das participações governamentais previstas no artigo 13 desta lei será feita conforme os seguintes critérios. Inciso 1. Para o bônus de assinatura e para a taxa de ocupação da área, o valor será destinado à União. 2. Para a participação proporcional, o valor será distribuído na seguinte proporção. A linha A, 50% para a União. B, 12,5, 12 inteiros e 5 décimos por cento para os estados confrontantes nos quais estão situadas as retroáreas de conexão ao SIM e eventuais reforços necessários para o escoamento da energia. C, 12 inteiros e 5 décimos por cento para os municípios confrontantes nos quais estão situadas as retroáreas de instalações para conexão ao SIM e eventuais reforços necessários para o escoamento da energia. D. 10% para os estados e o Distrito Federal, rateados na proporção do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE. 10% para os municípios rateados na proporção do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. 5% para projetos de desenvolvimento sustentável e econômico habilitados pelo Poder Executivo da União, destinados e repartidos de maneira justa e equitativa às comunidades impactadas nos municípios confrontantes, conforme o regulamento. Parágrafo único. Os valores recebidos pela União decorrentes da taxa de ocupação da área deverão ser aplicados prioritariamente em ações destinadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação associadas à energia e indústria. Artigo 15. Todos os atos de outorga dos projetos de geração offshore
deverão conter cláusulas com disposições sobre o respectivo descomissionamento nos termos do regulamento. Artigo 1º. O abandono ou o reconhecimento da caducidade não desobrigam da realização de todos os atos previstos para descomissionamento, nem do pagamento dos valores devidos pelas participações governamentais de que trata o artigo 14. Parágrafo 2º. A remoção das estruturas do empreendimento considerará o impacto ambiental na formação e na manutenção de recifes artificiais, conforme o regulamento. Artigo 16. As outorgas para finalidades previstas nesta lei e anteriores à sua entrada em vigor são válidas pelos prazos fixados no termo de outorga. Artigo 17. O CNPE deverá estabelecer as diretrizes necessárias para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 5º e no artigo 8º desta lei e determinar a adoção das medidas necessárias para a regulamentação do aproveitamento de geração de energia elétrica offshore, com indicação de prazo a agências reguladoras e demais entidades competentes do Poder Executivo, entre outras disposições. Artigo 18. Aplicam-se subsidiariamente ao aproveitamento de potencial energético offshore, no que não forem conflitantes com esta lei, as leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei das Concessões de Serviço Público, 9.074, de 7 de julho de 1995, e 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Artigo 19. O artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º. Parágrafo 1º-O. Artigo 26, parágrafo 1º-O. Após a entrada em operação de todas as unidades geradoras referidas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º-C, a contabilização da redução de que tratam os parágrafos 1º, 1º-A e B desse artigo será feita retroativamente a partir da data de entrada em operação de cada unidade geradora. Artigo 20. O caput do artigo 1º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos 20 e 21. Parágrafo 1º, inciso 20. Promover o aproveitamento econômico, racional e sustentável do potencial para geração de energia elétrica no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, ou em outros corpos hídricos sob domínio da União. 21. Incentivar a geração de energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial energético offshore. Artigo 21. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 27-A. Artigo 27-A. Cabe ao órgão competente do Poder Executivo coordenar os leilões de energia elétrica para empreendimentos de geração localizados no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva ou em outros corpos hídricos sob domínio da União, bem como os leilões de transmissão para interconexão com a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Sim. Artigo 22. A Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 1º, vetado. Parágrafos 12 e 13, vetados. Parágrafo 14. A contratação de 3.000 megawatts de capacidade e energia associada de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts na região centro-oeste será inicialmente de 2.000 megawatts até o segundo semestre de 2024, com entrega até 31 de dezembro de 2029 e de 1.000 megawatts até o primeiro trimestre de 2025, com entrega até 13 de dezembro de 2030.
a contratação de 1.500 megawatts de capacidade de energia associada de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts nas regiões Sul e Sudeste será inicialmente de 1.000 megawatts até o segundo semestre de 2024, com entrega até 31 de dezembro de 2029 de 500 megawatts até o primeiro trimestre de 2025, com entrega de até 31 de dezembro de 2030. E a contratação de 400 megawatts de capacidade de energia associada de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts nas regiões Norte e Nordeste será realizada até o segundo semestre de 2024, com entrega até 31 de dezembro de 2029. Parágrafo 15. Adicionalmente às disposições previstas no parágrafo 1º deste artigo, também deverão ser contratados 250 megawatts de energia proveniente do hidrogênio líquido a partir do etanol na região Nordeste até o segundo semestre de 2024, com entrega até 31 de dezembro de 2029, e 300 megawatts de energia proveniente de eólicas na região sul até o segundo semestre de 2025, com entrega até 31 de dezembro de 2030. Parágrafo 16. Caso os montantes definidos nesse artigo não sejam contratados integralmente nos anos previstos por inexistência de oferta, as diferenças deverão ser contratadas nos anos subsequentes até que seja atingido o valor total de capacidade definido para cada objetivo, postergada a data de entrega da energia por igual prazo, e os montantes já contratados até a entrada em vigor deste parágrafo deverão ser abatidos do total estabelecido para a unidade federativa. Parágrafo 17, vetado. Parágrafo 18, vetado. Artigo 4º, parágrafo 1º, vetado. Artigo 4º, inciso 1, vetado. Artigo 7º, parágrafo 6º, vetado. Artigo 23, inciso 1. Consideradas as manifestações de concordância já protocoladas pelos geradores contratados de PCHs, centrais a biomassa e centrais eólicas, os seus contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de 20 anos, contado da data de vencimento do contrato atual, desde que haja concordância do gerador com as condições apresentadas. 2. Os atos de outorga, caso ocorra a prorrogação dos contratos de que trata o inciso 1 deste caput, deverão ser estendidos pelo órgão competente, assegurada a manutenção de mecanismo estabelecido no artigo 1º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, pelo mesmo período de vigência dos contratos prorrogados, não impedindo o exercício pelo gerador após essa extensão da prorrogação onerosa estabelecida no artigo 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. 3. A aceitação da prorrogação prevista no inciso 1 deste caput implicará alteração do preço atual para o preço teto do leilão A6 de 2019 para empreendimentos sem outorga, corrigido pelo IPCA, desde a data do leilão até a assinatura do aditivo, mantido este índice ou outro que vier a substituí-lo durante o novo contrato. 4. Os empreendimentos referidos no inciso 1 deste caput que aderirem à prorrogação dos contratos existentes não terão direito aos descontos previstos no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Inciso 5, vetado. 6. O gerador poderá produzir, a seu critério, montante de energia do contrato original, devendo para isso informar o total de energia a ser contratado antes da assinatura do aditivo. Artigo 23, vetado. Artigo 24, revoga-se o inciso 5 do caput do artigo 23 da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021. Artigo 25.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de janeiro de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva. E assim concluímos a leitura de hoje. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.